Você já teve a sensação de que certas decisões parecem acontecer antes mesmo de você escolher? Como se a sua vida estivesse andando por trilhos invisíveis, conduzida por algo que você não vê, mas sente. Hoje você vai entender por que essa sensação não é apenas psicológica. Nos últimos anos, tecnologias silenciosas começaram a tomar decisões antes das pessoas, prever comportamentos, antecipar crises, moldar preferências e direcionar escolhas em escala massiva. O que antes parecia teoria da conspiração, agora é debatido em universidades, centros de pesquisa e projetos governamentais. Este vídeo revela como sistemas matemáticos, algoritmos e modelos preditivos estão, pouco a pouco, assumindo o papel de roteiristas invisíveis da realidade. A promessa é conforto, eficiência e segurança. O preço pode ser a transformação completa do que entendemos como liberdade, escolha e destino. A primeira grande engrenagem desse processo é a previsão comportamental. Plataformas digitais já conseguem prever com alta precisão o que alguém vai assistir, comprar, apoiar, rejeitar e até sentir. Elas analisam ritmo de digitação, tempo de leitura, microexpressões faciais, variações de humor e padrões de sono captados por dispositivos. A partir disso, criam modelos que simulam você em versão digital, capazes de prever suas reações antes mesmo que você as perceba conscientemente. O futuro deixa de ser apenas algo que acontece e passa a ser algo que é calculado. Cada sugestão exibida, cada anúncio, cada notificação, cada vídeo recomendado não surge por acaso. Eles surgem porque sistemas já estimaram o que tem mais chance de guiar você para um caminho específico. Com isso, surge o conceito de liberdade guiada. A pessoa ainda sente que escolhe, mas suas opções reais são filtradas antes mesmo de aparecerem. Certos caminhos são ampliados, outros silenciosamente ocultados. O que você vê, lê, ouve e consome passa por camadas de seleção invisíveis. Aos poucos, o campo de possibilidades vai sendo moldado de acordo com o que maximiza engajamento, previsibilidade e controle. O indivíduo não perde a liberdade de uma vez. Ele a perde em pequenas concessões diárias, aceitas como conforto, praticidade e personalização. O resultado é uma sociedade que acredita estar mais livre do que nunca, enquanto seus caminhos reais se tornam cada vez mais estreitos. A segunda engrenagem é a vigilância preditiva. Cidades inteligentes já utilizam câmeras, sensores e reconhecimento facial para prever comportamentos de risco, acidentes e crimes. O passo seguinte não é reagir ao que aconteceu, mas agir sobre o que ainda não aconteceu. Pessoas passam a ser avaliadas não pelo que fizeram, mas pelo que os sistemas calculam que elas podem vir a fazer. Isso muda completamente a lógica social. O futuro deixa de ser um espaço aberto de possibilidades e passa a ser um conjunto de probabilidades. Viver passa a significar existir dentro de modelos matemáticos que descrevem quem você é, o que você fará e o que você provavelmente nunca fará. Outra camada assustadora surge com a identidade digital. Cada pessoa possui hoje uma cópia invisível formada por dados, histórico, padrões emocionais, linguagem, preferências e hábitos. Essa versão digital começa a pesar mais do que a pessoa física em decisões de crédito, oportunidades profissionais, acesso a serviços e até relacionamentos. Aos poucos, o indivíduo passa a viver tentando acompanhar sua própria sombra digital, que é constantemente atualizada, reclassificada e reinterpretada por sistemas automáticos. O quem você é passa a ser menos relevante do que o quem os modelos dizem que você será. Em paralelo, surgem as tecnologias de leitura e interpretação de pensamentos. Interfaces cérebro-máquina já conseguem converter impulsos neurais em texto, imagens e comandos digitais. O que começa como auxílio médico evolui para ferramentas capazes de mapear intenções, desejos e padrões mentais. O que antes era privado passa a ser mais um fluxo de dados. A mente, último território realmente íntimo do ser humano, começa a ser traduzida em informação analisável, previsível e futuramente influenciável.
Somando tudo isso, nasce o conceito do futuro calculado. Sistemas passam a sugerir carreiras, relacionamentos, mudanças de cidade, hábitos de vida e até estilos de pensamento com base no que maximiza a eficiência social. A pessoa ainda escolhe, mas dentro de trilhos cada vez mais definidos. A vida se torna um roteiro estatístico, onde desvios passam a ser vistos como riscos e não como expressão de liberdade. O aspecto mais inquietante é que esse processo não chega como uma imposição violenta. Ele chega como conforto, chega como facilidade, chega como personalização. Cada camada adicionada parece melhorar a vida, só que quando tudo está funcionando, o indivíduo já não percebe o quanto suas decisões foram moldadas antes mesmo de nascerem como pensamentos. A pergunta que surge não é se esse futuro vai chegar, ele já está em movimento. A pergunta real é quem define os parâmetros desses sistemas, quem escolhe o que é considerado risco, sucesso, desvio, normalidade e aceitável. O poder deixa de ser apenas político ou econômico e passa a ser matemático. Quem controla os modelos, controla as previsões. Quem controla as previsões, controla os caminhos. Talvez o maior perigo não esteja em perder a liberdade de forma explícita, mas em acreditar que ela nunca foi tão grande. Enquanto a vida segue aparentemente normal, camadas invisíveis continuam aprendendo, prevendo e direcionando. O futuro, que sempre foi um território aberto, começa a se transformar em um conjunto de probabilidades já desenhadas. E o que realmente muda não é apenas o mundo ao redor, é a própria definição do que significa escolher o seu próprio destino. Existe ainda uma última camada que começa a se formar silenciosamente sobre todas as outras, a normalização total do previsível. À medida que sistemas passam a antecipar desejos, comportamentos e decisões, a própria sociedade começa a tratar a imprevisibilidade como algo indesejável. Ser fora do padrão deixa de ser apenas uma característica pessoal e passa a ser interpretado como risco estatístico. Pessoas que não seguem trajetórias esperadas começam a ser vistas como ineficientes, instáveis ou problemáticas. Escolhas criativas, mudanças abruptas de vida e decisões intuitivas passam a ser suavemente desencorajadas por recomendações automáticas que sugerem sempre o caminho mais seguro, mais comum e mais validado. Com o tempo, o comportamento médio se transforma em norma invisível e o diferente passa a ser corrigido não por punição direta, mas por exclusão silenciosa de oportunidades, convites, conteúdos e possibilidades. A sociedade continua se movendo, mas dentro de um corredor cada vez mais estreito, onde ser previsível é sinônimo de ser aceitável e ser imprevisível se torna sinônimo de ser inconveniente. No fim, o cenário que se desenha não é o de um colapso repentino, mas o de uma transição quase imperceptível. Um mundo onde as pessoas ainda acordam, trabalham, sonham, amam e constroem suas vidas, mas fazem tudo isso dentro de sistemas que já calcularam probabilidades, riscos e rotas mais prováveis. O futuro deixa de ser um território em branco e passa a ser um mapa parcialmente preenchido por números, projeções e previsões. A sensação de escolha continua existindo, mas os caminhos reais se tornam cada vez mais guiados por estruturas invisíveis. E talvez a mudança mais profunda não esteja nas máquinas, nos algoritmos ou nas telas, mas na própria consciência humana, que passa a se adaptar a viver em um mundo onde quase tudo é sugerido, previsto e suavemente conduzido. O futuro não chega com um aviso, ele simplesmente se instala. E quando se percebe, ele já começou.